Ele exaltado nos céus. Por favor, tome o seu lugar. Você é bem-aventurado em poder aproveitar o momento que Deus lhe permite para estar com a palavra do Senhor. Amém? O pastor, a convocar os obreiros para uma reunião, sempre tem propósito. E o propósito é que nós possamos ser fortalecidos na nossa confiança em Deus, dependência na sua palavra e, sobretudo, melhorar a nossa relação com Ele. Então, eu quero, sumando-me com o pastor, que a gente trabalhemos em um tema com um título: Liderança à prova de fogo. Ele disse que podia ser, como é que foi que o senhor disse? Que a palavra tem que ser como é apertada, né? Ele disse que uma palavra apertada. Pois vamos trabalhar nesse aspecto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 15, nós temos esta expressão de Paulo: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E na segunda carta, o capítulo 12, versículo 14 e 15, então ele diz para a mesma igreja, porém em outra ocasião, e falando em defesa do seu ministério e também dos dons: eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos atesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja amado menos. E a leitura, ela oferece um quadro importante para a vida ministerial, que foi naquele tempo para ele, Paulo, e creio que sigue sendo para hoje, também para nós que estamos ocupados no trabalho, porque a obra não é diferente.
Muda-se os tempos, mas a obra segue sendo a mesma. Muda as gerações, mas a obra segue sendo a mesma. Então, primeiro pensemos no que Paulo está dizendo, fundamento. Um fundamento que é inamovível. Eu quero que vocês me ajudem com o português, porque o meu português ele está bem misturado com o espanhol. Em muitas frases, eu já não digo ela, não pronuncio ela corretamente. Então, você me ajuda se eu falhar. E a culpa é do espanhol sempre, né? Então, note bem. O fundamento é inamovível. Tá certo? Mas, sobre o fundamento, renovação constante. Pensemos um pouco. O fundamento está posto e é inamovível, mas sobre o fundamento, renovação constante. Então, Paulo disse que sobre este fundamento, quem trabalha nele, edificando, deve prestar atenção como edifica. E ele propõe assim, que cada um veja como edifica. E logo mostra que é possível construir e edificar sobre o fundamento inamovível com 6 tipos de materiais. Ele fala do ouro, da prata e da pedra preciosa. Também fala da madeira, do heno e da folha. E a pergunta que nós fazemos hoje é: será possível construir algo grande, importante, bonito com folhas? Será possível construir algo grande, bonito com heno? Sabe o que é heno, verdade? Feno. Será possível construir algo grande, bonito, com madeira? Ajude-me. Grande, bonito, com madeira, sim. Já tem uma resposta aqui. Outro. Com os outros dois. No tempo de Paulo, não existia a tecnologia que existe hoje para comprimir matérias e fazê-la rígida a ponto de suportar uma construção. Porém, ele faz referência a ela como que se naquele tempo você podia construir tanto com feno como com palhas. E, de feito, em muitos lugares do Brasil ainda existe construções feitas com ou de palha, de coqueiro e de outros materiais. E o feno, se você comprime, ele pode dar até lâminas, né? E se a pessoa usa toda a sua capacidade para fazer, construir, por beleza, pode. E quem vê de fora disse, que bonito. E até aplaude. E com a madeira é igual. A madeira é mais durável, mais resistente. Mas o fim, Paulo disse, os 3 vão ser postos à prova de fogo. Então, já quando fala de fogo,
Nenhum dos três passa no teste, se consume. E fica somente cinza. E alguns nem cinza. Né? Porque não tem substância para dar boa cinza. Desaparece tudo. Nessa expressão ele disse: o ouro, a prata e a pedra preciosa é o que pode resistir o fogo. E se a obra de alguém passar pela prova, permanecer, esse receberá o quê? Esse receberá o quê? Galardão. Quer dizer, aqui na mensagem apostólica, ele está falando de trabalho, está falando de resultado e está falando de recompensa. Diga comigo: trabalho, resultado e recompensa. Na mente de Paulo, isso estava bem claro. E o ministério que Paulo desenvolveu é o nosso ministério hoje. Nós estamos na mesma linha apostólica, trabalhando, e o nosso trabalho, esperamos que seja passado pela prova e logo recebamos o resultado, o galardão daquilo que fazemos. Na segunda carta, então, ele diz algo à mesma igreja. Que ele faz isso, escreve por ela por terceira vez. Porque a igreja de Corinto era uma igreja exigente, uma igreja que estava cobrando, inclusive põe em dúvida o ministério de Paulo na comparação dos outros apóstolos. E ele procura fazer defesa do seu ministério, mas aqui, quando ele conclui com eles dizendo: eu não busco nada de vocês, eu busco a vós. Não estou trabalhando com vocês porque me interessa o que vocês têm, me interessa vocês. E logo diz: porque ainda que eu me despoje, eu me dê todo, e eu ame mais, seja amado menos. Qual é a lição? A lição é que o ministério se desenvolve por duas razões. Por duas quê? Razões. E vamos para Efésios 4 e verso 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para mestres ou doutores. O que é que Paulo agora disse? Que o que nos faz entrar a ser parte do ministério é uma chamada, é uma eleição feita por Deus. Ele nos elegeu, ele nos escolheu e ele nos envolveu. Podia fazer com outros, mas ele quis fazer conosco. É maravilhoso pensar que Deus, tendo tantas outras pessoas, talvez melhor, ele elegeu fazer com você e comigo. Pode louvar a Deus por isso? Então levanta a sua mão e diga: eu estou no ministério porque Ele, Deus, me escolheu e me incluiu. Nós somos incluídos, nós estamos incluídos. Ele nos incluiu. Logicamente que foi preciso que você e eu aceitasse. E esta aceitação, ela vai no segundo aspecto, por amor. Por quê? Amor. Entendemos que fomos amados por Ele e devolvemos a aceitação amando a Ele. Então aí, se faz um laço, não é?
de compromisso. Deus conosco e nós com Ele. Estamos unidos. Porque Ele nos amou primeiro. Estou falando bem? Mas surge uma pergunta. No caminho, quanto tempo dura o amor? Quanto tempo dura o amor? E não é simplesmente o amor no sentido daquilo que Ele fez por mim, ou daquilo que eu estou fazendo para Ele, senão o amor a Ele. Note bem, o amor naquilo que Ele fez por mim, e o amor naquilo que eu faço por Ele, e o amor a Ele, que são 3 expressões. Quanto tempo dura isso? No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, aparece um quadro que nos pode ajudar. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Diga reafirmação. Tornou-lhe a dizer por segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Primeiro foi cordeiro e agora é ovelha. Mas o sentido é o mesmo, reafirmação. Então diga comigo, reafirmação. Reafirmou. Terceira, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos 3 perguntas, nós temos 3 respostas e nós temos 3 reafirmações. Mas eu, detendo-me no texto, e creio que você se deteve também um pouquinho, nos obriga a perguntar: por que se entristeceu Pedro? Com a terceira pergunta. Eu preciso de resposta. Escutamos aqui o pastor Jaime. Na mente dele, ele se sentia ofendido, porque dentro dele, ele achava que aquilo era claro, que ele amava o Senhor. E ele foi surpreendido, e aquilo desagradou a ele, na minha percepção. E ele ficou magoado por ter lhe perguntado a terceira vez, já que ele havia falado nas vezes anteriores: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, mais uma vez,
ele se sente como que desacreditado. Ele tipo assim, não está crendo no que eu estou falando. Isso entristeceu ele. Então, assim, Na minha... que o forte é que ele não está crendo no que eu estou falando, no que eu estou dizendo, a minha resposta. Então, obrigado, pastor. Vem a segunda pergunta. E por que não está crendo? Porque está perguntando novamente. Ele estava perguntando novamente pela terceira vez. Mas por quê? Ele negou 3 vezes. Aqui o que foi? Porque ele negou eles 3 vezes. Então, Pedro relacionou as 3 perguntas com as 3 negações. Agora, Jesus fez menção a isso? Jesus falou com ele disso, do passado? Senão, ao contrário, não foi? Jesus reafirmou: apacenta os meus cordeiros, primeiro, os que estão nascendo, os que estão começando, e logo apacenta as minhas ovelhas, 2 vezes, aquelas que já são adultas, que estão em condição de ser mãe, de se multiplicar, apacenta. Jesus não falou do passado, Jesus falou do presente, falou do futuro. Mas a culpa que estava sobre Pedro não permitiu que ele registrasse nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, a reafirmação. Algo perturbava a mente de Pedro, a ponto de não ver que Jesus não estava falando do passado. E aqui eu faço uma pausa, um selar, para dizer: o que é que te preocupa do passado? O que é que nos preocupa do passado, que não nos permite ouvir a Deus reafirmando o seu propósito na nossa vida? Porque o ministério, ele depende disso, da reafirmação, todos os dias. Então, a vitória sua e minha é não permitir que os erros do passado, as faltas do passado, logo se converta em culpa, em temas não resolvidos, que impeça que nós tenhamos liberdade de ouvir a Deus sem sentir-nos culpados, sem ver-nos censurado, ameaçado por uma palavra ou por um chamado de atenção. Sim? Por isso a pergunta é: começamos amando, mas por quanto tempo dura essa lealdade do amor? E como estamos mostrando 3 manifestações: amor pelo que ele fez, amor pelo que eu faço para ele e amor que eu tenha por ele. E o perigo aqui, então, vai aparecer com uma frase que todos conhecemos, e é as motivações. Com que motivação estamos trabalhando no fundamento? Então aqui começa a mensagem, né? Com que motivação nós estamos trabalhando no fundamento? O fundamento é inamovível. Porém, sobre o fundamento, renovação constante. Os materiais podem ser ouro, pode ser prata, pode ser pedras preciosas. Também pode ser madeira, pode ser feno
e pode ser palha. Quem decide com que material se trabalha? Nós. E que é o que nos leva a decidir? As motivações. As motivações. Então, estamos prontos para avançar um passo mais. E eu quero que você veja comigo o perigo das motivações. Começamos bem. E estamos indo bem. Diga comigo, comecei bem. E estou indo bem. Então, qual é o perigo? Fazer o trabalho correto com motivações incorretas. Fazer o trabalho correto ou certo, porém com motivações incorretas. O trabalho é correto, mas a motivação é incorreta. Isso é um perigo. E eu encontro o apóstolo Paulo tendo cuidado com Timóteo. E ele dá um conselho a Timóteo, porém, já na idade, a idade ajuda, pastor Jaime, a idade ajuda. Você sabia que a idade ajuda? A gente vê as coisas de uma maneira quando estamos mais jovens e vê de outra maneira quando já somos mais antigos. Jovem, pouco mais antigo. Então, essa expressão de Paulo, ela é extraordinária. Vamos para a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 7. E eu gostaria que você, lendo comigo, logo façamos uma avaliação das palavras, da direção. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não milita legitimamente. É bom prestar atenção nesta frase, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. A primeira visão, eu quero transpassá-la para você. O que eu vejo? Eu vejo um apóstolo que tem um aluno, um discípulo que está em formação. E logo chega na idade plena de autonomia. E ele vê que esse discípulo, sendo já autônomo, está frente aos perigos que oferece o desenvolvimento do ministério e as motivações que há nele. E o quê? As motivações que há nele. Então ele escreve a carta a seu discípulo, como acabamos de ver, e logo termina com essa palavra: considera o que eu digo. Então, eu peço a vocês que me ajudem a avaliar essas palavras de Paulo a Timóteo. O que Paulo está querendo alcançar na vida de Timóteo?
Que ele dê valor ao que ele está ouvindo. Outro. Segurança. Segurança na continuidade da próxima geração, segurança do legado deixado por ele. Segurança do legado, daquilo que está na vida de Timóteo como uma geração nova de ministério, de ministro. Por aqui? A ver, despertar. A motivação na vida de Timóteo verdadeira. A motivação Correta. na vida de Timóteo. Motivação correta na vida de Timóteo. Ok. Aqui apareceu outra palavra. Fazer o quê? Ele entender que ministério também é sofrer, é sofrimento. Que o ministério É sofrimento. também é sofrimento. E será que o sofrimento pode modificar as motivações? Se não houver um verdadeiro entendimento, com certeza. Se não olhar para o futuro, se olhar só o presente, com certeza muda. Quer dizer que as pressões, sofrimento do ministério podem modificar as motivações. Também o contrário a isso, o bem-estar, os aplausos, não é? Os recursos. Hoje se usa muito uma frase que é plataforma, né? É o zona de conforto. Já ouviu falar disso? Saia da zona do... Não, eu não quero sair, não. Eu quero ficar na zona de conforto. O que eu não quero é que a zona de conforto modifique as minhas motivações. Então o tema aqui entre o que falam os pastores aqui, é que a linha entre um e outro é muito tênue, muito fininha. A pessoa pode de um momento a outro passar para o outro lado, sem perceber. Só que passando, aí começa uma ativação que pode terminar muito mal, ou pode terminar muito bem. Quem decide? Quem decide? Somos nós. Somos quem? Nós. Agora, o que é que me chamou a atenção de Paulo? Que Paulo, sendo o apóstolo de Timóteo, não usou a sua autoridade para impor. Senão que ele termina dizendo, estou sugerindo, estou propondo, eu estou respeitando a sua autonomia. Eu quero que você saiba que eu não vou impor sobre você nada mais. O que você recebeu até aqui, tudo que lhe foi entregado, creio que é suficiente para fazê-lo responsável. Considera o que eu te digo. E o Senhor te dê entendimento em tudo. E a gente que vai mais além já dos 20 anos, então vê no caminho que esse fogo, esse sentido de querer ser ministro e alcançar as bondades do ministério, às vezes leva a pessoa que está já alcançando não prestar atenção quem lhe está falando. Não presta atenção quem está falando. Quem está falando? Paulo disse, não veja-me a mim como alguém que impõe, como um velho que está zeloso, que está impedindo. Não, veja-me a mim como um aliado, alguém que aconselha, que respeita a sua autonomia, mas não quer ver você desviado da conduta correta, das motivações corretas. Mantenha-se na motivação correta. Uau! Nesta altura, então, a mensagem, ela começa a tomar
outro sentido, não é? Porque nos leva a ver agora não uma pessoa, senão uma comunidade afetada pela conduta de uma pessoa. Sim? Dentro da sua motivação. Olhemos a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. Está em Apocalipse 2, versículo 1 a 5. E eu gostaria que todos lessem comigo. Apocalipse 1 a 5. 2, 1 a 5. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentiroso. Sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. É uma avaliação completa, a qual eu penso que o que está dando aqui, tomando términos de hoje, é como se fizesse uma prova de controle. Isso 9000, ou 9001, ou 9002. Você conhece esse processo? Ajusta tudo, olha tudo. E logo qualifica, certifica. Não é? Jesus passou a prova na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso sai até aqui aprovada, com uma performance 100% extraordinária. Quando eu vejo o que a igreja de Éfeso alcançou, e eu quero que eu, como pastor da igreja em Cúcuta, alcance isso, está difícil. Eu disse que está difícil. Sim. Ela alcançou. Ela alcançou. Mas quando, no versículo 3, eu gostaria que considerássemos de novo. Olhe como é que ele diz. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu, e não te cansaste. Incrível. Mas de repente aparece outra frase. Mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tem uma lista de qualificação excelente e logo uma que não passa na prova. E o que foi que não passou na prova? Ei, por que primeiro amor? Acaso o amor não é uma coisa só? Deixa eu ficar mais pertinho de vocês. Pra gente... Se estamos falando de amor, não estamos falando de uma coisa só? Está qualificada, inclusive no amor. Fizeste por amor ao meu nome. E fazendo por amor ao meu nome, não te cansaste. Foi récio, foi permanente, foi firme, sim. Mas agora aparece que não
há primeiro amor. E que tão grave é isso? Então ele disse: arrepende-te. Ei, depois de 6, 7 coisas boas, há uma que tem que arrepender. Arrepende-te logo, faça logo, porque senão eu virei a ti e tomarei o teu castiçal e a tua luz. Então, o que foi que realmente aconteceu com a igreja de Éfeso? Vocês podem me ajudar? Eu creio que esse texto tem sido matéria de trabalho de muitos ministros e pregação, não é? Mas hoje nós estamos aqui numa reunião nossa. Diga, essa é a minha reunião. A reunião de considerar a liderança à prova de fogo. Então, eu quero ouvir opiniões. Hein? Desvio de função. Desvio de função. Desvio De função. O senhor considera que a igreja se desviou nas suas funções? E acabou fazendo por rotina depois. Ok, era tudo por amor e logo por rotina. Muito bem, outro? Ok. E eu creio que esse amor que ele está se referindo é o amor ao Senhor e não à obra, porque a obra eles amaram. E o Senhor, eles já não amavam mais como amavam no início. Olha aqui. Então, há uma possibilidade da gente começar amando ao Senhor e depois deixar de amar a Ele para amar a obra? Há possibilidade. Sim. Esse primeiro amor é um amor puro. E quando ele fala, você abandonou o primeiro amor, você abandonou a pureza da relação de você para comigo. E entrou numa forma mecânica, entrou numa religião, deixou de ser um algo real e passou a ser apenas um algo mecânico. Isso acontece numa relação. Hoje é o dia dos namorados, né, de agora, vamos comemorando. A relação, o namoro, pode ser um namoro verdadeiro, puro, ou pode ser apenas uma coisa mecânica, uma rotina mecânica. Isso seria como... É possível isso acontecer. Sim. Tornar a liturgia mecânica, meramente artística, meramente mecânica. Vamos cumprir com a agenda, vamos cumprir com o protocolo. Né? Eu vou aqui pelo meio aqui. Eu sei que vocês são mestres, né? Me ajudem. É o quê? Eu acho que havia algum tipo de tolerância com o pecado, porque ele diz: caíste, arrepende-te. Isso me lembra quando João Batista apareceu no deserto falando: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, é uma relação de causa e consequência. Sempre quando há arrependimento é porque houve queda com o pecado. Mas antes disse que eles não sofreram, não aceitaram os maus obreiros. Até descobriu pessoas que queriam passar-se por, mas não puderam porque eles tinha um controle muito fino e descobriu que esses não são, não é? É possível então que a gente censure a outros, corrija a outros e não corrija a nós mesmos? É possível. Pronto. Então, quando os absolutos Vão se relativizando. relativa. Peraí, tá bom aqui agora, vamos lá.
vamos para lá. Tipo, perda de entusiasmo. Perdeu o entusiasmo. Continua amando, mas aquele primeiro amor entusiasmado havia esfriado. Mas olha que no outro texto, quando está terminando, disse: fizeste por amor ao meu nome e não te cansaste, nem desmaiaste. Quer dizer que eu creio que essa parte aí estava ativada. Mas no interno sentimento, no termo sentimental, estava ativo na parte Fazer. da prática. Sentimento. Okay. O fazer estava ativado. Estava ativado. O sentimento, É possível, então, que a gente se ative, tenha muita adrenalina, mas o sentimento mesmo não. mas não está o sentido. Interessante, que é possível que a pessoa está ativada com a adrenalina ao máximo, porém o seu sentimento não é o mesmo que começou. Né? Pode falar. Eu analiso assim, relacionamento, Deus e com a igreja. Só que a gente for fazer uma análise como se fosse o casamento, pegando um gancho do pastor Jaime, o casamento eu costumo dizer que ele é o quê? Ele é como se fosse uma conta na poupança. Se eu depositar e só sacar e não depositar mais um dia, a mesma coisa com Deus. Se eu sacar de Deus e não depositar nada, um dia esse amor pode se esfriar. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Recebeu muito de Deus, mas não depositou, ao ponto deles estarem precisando voltar ao primeiro amor. Olha aí. Quer dizer que uma pessoa pode amar a Deus, depositar e logo depois tirar tudo, né? Tira tudo e não devolve. Obrigado, viu, pela cooperação que você dá. Eu creio que esses são temas que a gente, de vez em quando, tem que pôr ele na mesa, né? Fazer uma avaliação. Então, poderias concluir que tudo que foi dito entra nessa palavra: fazer o trabalho correto, com motivações incorretas. Não é? Começo amando a Ele que me deu tudo. Logo no caminho, eu amo mais o que Ele me deu. E logo mais à frente, eu amo mais o que eu faço pelo que Ele me deu. E então eu vou me distanciando dele. E ele já não é importante. O importante é o que eu faço. E faço pelo seu nome. Porque o seu nome me dá status. O seu nome me dá segurança. O seu nome me dá garantias. O seu nome me dá renda. De Amós. Deixe-me ler esse texto de Amós aqui. Não sei se tem ligação com Efésios, com essa carta com a igreja em Éfeso. Amós capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então, lá atrás já tinha uma reclamação de Deus para com toda uma nação, né? Toda uma nação. Amós 5, 21, em adiante. Bom, o tempo termina e eu quero concluir assim. Quanto tempo dura o amor? O primeiro amor. Quanto tempo?
na medida que vamos caminhando, a motivação ela vai ter um papel importante na nossa vida e no nosso desempenho. No nosso quê? Desempenho. E como o tema não é com paredes, não é com estruturas, não é com números, não é com fazer, senão com aquele que nos incluiu. Eu disse, com aquele que nos incluiu. O primeiro motivo de estar no ministério é porque ele nos incluiu. E o segundo motivo de estar no ministério é porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro e nós o amamos. Agora, ele sigue amando por em cima de tudo. No caso de Pedro, que lição, que lição, oh, que lição. A ressurreição. E o Senhor foi o único que mandou um recado personalizado. Diga a Pedro que eu quero vê-lo. E o interessante é que quando esteve com Pedro, não foi para chamar a atenção, não foi para lembrar do passado, não foi para reclamar nada, foi para reafirmar. E mesmo que Pedro não houvesse registrado, ele insistiu em reafirmar: meus cordeiros, minhas ovelhas e minhas ovelhas. Outra vez. Então, quando Pedro diz a terceira vez, não só tu sabes que te amo, senão que ele diz, tu sabes todas as coisas. Digam comigo, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te falhei. É o que ele está dizendo. Tu sabes que eu te falhei. Tu sabes que eu quero amar-te, mas não sei como amar-te. Eu quero, mas não sei. E o Senhor está exatamente dando valor ao querer, mais que ao fazer. Porque está escrito, ele não quebra a cana cascada, nem apaga o pábilo que está fumegando. Pode louvar a Deus por isso? Um pastor visitou um membro que é fazendeiro. E esse fazendeiro levou ele na plantio de trigo. E entrou com a sua caminhoneta sobre o trigal, que estava em bom tamanho. E aplastou o trigo. Então o pastor perguntou: por que você faz isso? Passa a caminhoneta por em cima da lavoura do trigo. E eu vejo que há outras marcas que você também andou por ela. E ele parou lá na frente e disse: eu quero mostrar uma coisa e parabenizou o pastor pela observação. Eu quero mostrar. Desceram da caminhoneta e mostrou aonde 3, 4 dias atrás ele tinha feito a mesma coisa. Ele disse: viu? Aqui eu passei faz tanto tempo. E o trigo foi amassado. Mas olhe, ele não quebrou. Então ele volta a se levantar. E ele se levanta com mais força. E ele se levanta para dar as melhores espigas. O fruto dele será extraordinariamente melhor depois que passa por essa prova. O segredo está em não quebrar. Então o pastor disse: me lembrei da palavra do profeta.
Se a cana cascada não se quebra, há esperança. Há o quê? Esperança. Se a motivação em algum momento te aplastou e não fuiste quebrado, ainda há esperança. Eu disse que ainda há esperança. Se o fogo do pávelo se apagou, mas está saindo fumaça, ainda há esperança. Pode ser que um só sopro e volte tudo a acender. Quantos podem louvar a Deus por isso? Então, a motivação, ela é sim ou sim. É ela que faz rebaixar o valor do material. Eu, em vez de trabalhar com ouro, com prata e pedra preciosa, prefiro trabalhar com madeira, com feno e com palha. Todo mundo vê grande, todo mundo vê bonito, só que não suporta o fogo. Porque eu quero que veja o que eu faço e não o que eu sou com ele. Por isso, de vez em quando, você e eu somos surpreendidos pelas notícias. Fulano de tal, o grande, não importa o nome que tenha, de apóstolo, de pastor, de presidente, de missionário, de cantor, de repente, quebrou. Não simplesmente foi aplastado por la motivação, senão que quebrou. Que Deus guarde a você. Porque o que Ele tem para você é muito mais. O que Ele tem para mim é muito mais. Todos os dias eu digo, Senhor, guarda a minha alma, guarda o meu espírito, guarda-me. Conclusão. O trabalho não substitui o amor. Eu disse que o trabalho não substitui o amor. E é mais fácil que a gente se empolgue fazendo que amando a Ele. Não a obra dele, senão a Ele. A Ele. E aqui entra o que o pastor leu lá de Amós. O chamado de atenção. Eu não quero as suas festas, eu quero a você. Ponha, fique de pé. Eu não quero as suas ofertas, eu quero a você. Eu quero a você. Eu quero você de madrugada. Eu quero você no amanhecer do dia. Eu quero você ao anoitecer. Eu quero você quando está no meio da gente, das multidões. Eu quero você vendo-me a mim. Mesmo que esteja entre as multidões, mas o importante para você sou eu. Eu quero você quando todo mundo te está aplaudindo. Escute os aplausos, mas não deixe de olhar para mim. Eu quero você quando você está rodeado de bens. Todas as recompensas chegou. Chegou carro, chegou casa, chegou dinheiro, chegou luxo, chegou tudo. Mas a sua olhada, a sua mirada está posta em mim. Então, desfrute das coisas que chegam, sem deixar de desfrutar de mim. Amém? O ano 18 é um ano de oportunidade. Que a nossa relação com Deus tem que ser melhorada a cada dia. E sabe o que eu entendi? Que isso se consolida quando eu, amando a Cristo, amo aos perdidos. Amo a quem? Aos perdidos. E quando eu, amando a Cristo, amo aqueles que não têm ainda a salvação, e eu vou por elas, eu vou por eles. Eu vivi uma experiência extraordinária.
estávamos pondo o teto da igreja, cobertura da igreja. Todo o enfoque estava na construção. Eu tinha pressa, eu queria. Mas eu estava tão absorto pela construção, no ano 96, e estando um dia olhando para o pessoal trabalhando, o Espírito Santo falou, chegou a hora do botão. Senhor, eu estou construindo. Botão agora não. Missão agora não. A construção primeiro. E a resposta, eu não amo ferro. Eu não amo tijolo. Eu não amo cimento, eu não amo areia. Eu amo vidas. E me lembrei que no ano 72 eu tinha lido um jornal que dizia Butão, Reino do Dragão, a terra onde Deus não era conhecido. E aquilo me sacudiu a alma. Eu tive que separar-me de todo mundo e fui numa parte da construção que estava só, chorar. Fiquei mais de 1 hora ali de joelho, considerando o que eu estava sentindo, o que eu estava recebendo. E a resposta que eu devia dar a Deus naquele momento. Então decidi atendê-lo. E falei com a igreja no domingo seguinte, o que eu tinha sofrido. E eu disse, esta oportunidade é única. Deus quer que construamos e façamos missões. Dobre carga. E pensei que o povo ia recolher. E foi ao contrário, o povo avançou. Vieram para o altar e deram oferta como nunca antes eu tinha visto uma oferta tão abundante. Naquele mês de julho do ano 96, eu fui para o Butão. Fiz o reconhecimento do país. E daí para frente começou a obra. Quando eu regressei 1 mês depois, tudo que estava em construção se cumpriu, sem mim. Sem mim. Quer dizer que eu não fiz falta. E quando eu regressei, havia mais dinheiro que quando eu saí. E o Senhor me respondeu, é que quem responde a palavra ao Espírito, a natureza da igreja, entra nos tesouros escondidos. E vai ser surpreendido com a resposta que vai receber. Porém, a obra começou no Butão. E eu entendi que a igreja tinha nascido em Cúcuta com mais de um propósito. Com mais de quê? Então eu quero dizer para você que você está vinculado ao ministério com mais de um propósito. Descubra o segundo propósito. E quando voltei do Butão e vi a construção avançada, qual foi a lição para mim? Ele me livrou de uma motivação incorreta. Que eu não ficasse confiado no que eu faço para Ele, no sentido estrutural, e perdesse o rumo do amor, da compaixão pelas almas. Eu creio que são poucos os missionários no mundo que trabalham entre budistas e têm uma resposta tão contundente como a que eu estou tendo. O povo me recebe como se eu fosse deles. Obedecem. Com eles compramos propriedade. Com eles construímos a distância. Com eles batizaram uma pessoa budista porque crê no Evangelho, porque se arrepende. Ver uma pessoa que foi budista ser batizada com o Espírito Santo é algo extraordinário. Mas quando eu vejo toda essa bênção, a maior bênção foi que Ele guardou o meu coração de uma má motivação, de uma incorreta motivação. Eu deixo o altar aberto, porque eu creio que a palavra que está falando, ela pode levar-nos como um scanning. E qual é a minha parte que eu estou saindo do propósito? Ele me incluiu. E por isso eu lhe amo. Mas por quanto tempo eu lhe amo?
até que as motivações estorbam o meu amor por Ele. Se você disse, esta é a minha tarde, venha para o altar. Conserte isso com Deus. Bendito seja o Senhor. A palavra de Apocalipse é: lembra-se de onde caíste. Arrepende-se, pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Senhor, a tua palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem direção correta. E nesta tarde, pela petição do pastor, que a palavra fosse ministerial, 100% ministerial. E que a liderança, todos nós, fôssemos confrontados por ela. Pudéssemos vê-la como ela é, como ela nos confronta, como ela nos escaneia e descobre o que está incorreto em nós. E as motivações que por acaso haja aparecido na nossa vida, mudando a rota do nosso comportamento. Assim a ti, Senhor, e contigo. Hoje estamos voltando ao altar com arrependimento. Sim, com arrependimento. Se deixamos o primeiro amor, voltamos agora ao primeiro amor. Retomamos a compaixão. Primeiro, àqueles que ainda não te conhecem. Que a nossa meta é ganhar alguém mais para ti. Que a nossa meta é levar uma cidade ao conhecimento da tua verdade. Que a nossa meta é trazer multidões aos teus pés. É levar pessoas ao batismo nas águas. É levar pessoas ao conhecimento do batismo com o Espírito Santo. É levar pessoas a que sejam santificadas. É levar pessoas a que se multiplique e possa responder ao teu propósito. Hoje estamos reconhecendo que tu nos incluíste no ministério. E por quanto nos incluíste, estamos aqui. Mas o que nos faz permanecer nele é o amor. Assim que aquilo que nos mantém no ministério é o amor. E o que nos tira do ministério é deixar de amar. Esta é a nossa hora de voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Olha esse grupo de homens e mulheres que estão de joelho no altar. Cada um, sendo sincero, reconhece aonde a motivação está causando dano. Está mudando o seu comportamento. Está modificando a sua conduta contigo. E eu quero usar a mesma expressão. Que a cana cascada não será quebrada. E o pavio que está afumaçando, ele não se apagará. Se acende o fogo em nome de Jesus. Você que não passou do altar, levante a sua mão. Dê graças a Deus pela sua vitória. E cubra os que estão aqui do altar. Abençoe-os, por favor. Senhor, nós somos carentes. Nós somos necessitados. E esta é a hora extraordinária em que todos nos curvamos diante de ti. Ninguém é perfeito frente à tua palavra. E todos, Senhor, sendo redarguido por ela, também somos edificados por ela. Somos abençoados por ela. Oh, que esta hora
a tua graça e o teu poder se derrame sobre nossa vida. No glorioso nome de Jesus. No glorioso nome de Jesus. Levanto a ti a minha mão, em gratidão porque me incluíste. Se você pode fazer, faça. Diga, eu levanto a minha mão a ti. E todo o meu coração, meu espírito, a minha alma, em gratidão porque tu me incluíste. E eu quero amar-te mais e melhor cada dia. Sharamahando, indeketere sherebi kantahaj, udekamandalova shekia hamas. Estamos voltando ao tempo de comunhão íntima, aquelas madrugadas de oração, aqueles momentos de louvor, aqueles momentos de profunda comunhão contigo, aqueles momentos, Senhor, que a culpa não nos desvie, não nos faça surdo, não nos desenfoque, senão que possamos saber ouvir a tua voz, quando estás reafirmando a nossa vida, quando estás reafirmando-nos no trabalho, na obra e na causa que tu nos has posto. Em nome de Jesus, o Senhor. Aleluia. Você que está no altar, fique de pé. Dê graças a Deus. Ele não quer que você fique parado no passado. Hoje você está vendo o futuro. Vamos pelo futuro em nome de Jesus. Vamos pelo futuro. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o seu nome. Pastor Jaime, muito obrigado.